en la evolución. La especie humana, la perversidad de nuestra civilización genera la vulnerabilidad de personas de nuestro planeta. Las causas estructurales, não tem problema, vou falar então em português. Que pena, tudo bem. Eu dizia que essa primeira parte deu para entender, né? As causas estruturais do câmbio climático, ou da mudança climática, quem são os principais atores que fazem essas práticas que conduzem à mudança climática? Quem que é o dono desse território que faz as emissões por conta do desmatamento? São as comunidades vulneráveis? Obviamente não. Quem são os principais produtores de hidrocarburos, combustíveis fósseis, que até hoje estão mais além das decisões globais sobre o abandono da energia fóssil? Quem são? São essas comunidades que a gente está falando aqui? Evidentemente não. Então, há uma dívida muito importante, uma dívida climática, uma dívida ecológica, onde essas comunidades chamadas vulneráveis são os acreedores. E essa dívida tem que ser paga, definitivamente. Nós chamamos de desplaçamento, deslocamento forçado de comunidades, e chamamos também esse conceito de refugiados ambientais ou refugiados climáticos. Essas pessoas não gostam dessa expressão. Eles gostam, somos vítimas de um processo insustentável do desenvolvimento baseado na acumulação da riqueza e tudo mais. É um pouco longo. Mas quando a gente fala de refugiados, por exemplo, na mídia e tal, é uma questão que sacode as mentes e os corações. Então, em termos de comunicação, começamos a ver aqui uma linha de trabalho que é muito importante para essa mudança do pensamento, para essa mudança civilizatória que nós precisamos começar a dar, que é dar realmente uma mensagem chocante, porque só assim nós somos capazes de mudar atitudes. Hoje nós vemos que essas comunidades que nós chamamos de vítimas das mudanças climáticas passaram de viver bem a viver muito mal. Então, há uma responsabilidade coletiva das nossas sociedades perante essa situação criada por esse modelo que é insustentável. Essas comunidades, obviamente, que são as comunidades das periferizadas, não é? Das cidades ou pequenas ilhas que acontecem no meio dos sojais, não é? Se defendendo dos produtos tóxicos, do pacote tóxico que está vinculada a essa mega produção para mega agroexportação, que faz a mega destruição dos nossos territórios, elas são obrigadas a resistir para sobreviver. Então, como é que a gente constrói esses territórios que chamamos de resilientes, que resistem a esses efeitos adversos e perversos do câmbio climático, da mudança climática? Como é que nós construímos sociedades resilientes?
tem vários caminhos. Tecnicamente é possível. Por exemplo, com a questão da restauração desses territórios, regenerando as condições territoriais ecossistêmicas que possam enfrentar a esses efeitos adversos do clima. Isso é possível. São, obviamente, programas de muita envergadura, são programas de grande escala e são programas que têm um alto custo. Mas quem paga a conta? É a grande pergunta que nós nos fazemos permanentemente. Quem paga a conta da destruição? São as comunidades periferizadas, vulnerabilizadas, de novo, passando do viver bem a viver muito mal? Ou há uma dívida que nós temos que encarar com seriedade e com responsabilidade socioecológica? Uma das coisas que preocupa muito no mundo de hoje, não só na América Latina, é que nós estamos passando por uma sostenida destruição de salvaguardas, leis e instituições. Nós temos que temos que começar a andar para um processo de resgate das salvaguardas que foram objeto de grandes conquistas históricas da humanidade, e temos que resgatar aquelas instituições democráticas que velam pelo bem comum. É um dos caminhos. Nós temos que ruralizar as cidades, temos que mudar o paradigma da nossa civilização. Essas cidades não devem crescer mais do jeito que estão crescendo. Nós não devemos mais urbanizar o campo, os territórios. Temos que encontrar uma outra maneira civilizatória que conduz ao bem viver, ao viver bem. Por exemplo, com a agroecologia, por exemplo, com os bosques análogos, que essas práticas utilizadas nos conglomerados humanos podem garantir soberania e segurança. Soberania climática, segurança climática, soberania alimentar, segurança alimentar. Mas esse andar, esse caminho que a gente necessariamente deve caminhar, só é possível se a gente consegue ecologizar o pensamento. E ecologizar o pensamento, por exemplo, tem algumas características importantes, que são a recuperação da ética, a recuperação do sentido solidário, a recuperação do amor. Porque nós sempre dizemos no Centro de Saberes, é uma frase importante com que a gente começava até com as místicas, é que só se cuida aquilo que se ama, e só se ama aquilo que se conhece. Temos que saudar, que se diz, temos que pagar essa dívida que temos nós com o conhecimento. E vamos indo até como é que a gente comunica as coisas fundamentais para aumentar a resiliência das populações. Temos que compartilhar o conhecimento e não acumular que nem fosse mercadoria. Hoje tudo é mercadoria. O conhecimento, a água, tudo. Nós devemos voltar ao caminho de resgate do bem comum. E o conhecimento é um bem comum, solidariamente compartilhado, como a nossa amiga Patrícia falou, pelas comunidades ancestrais tradicionais.